Olá, internauta! Olá, meus amigos do EL News. Nosso jornal se propõe a trabalhar em prol de Primavera do Leste. Esse é o objetivo central do jornal. Tudo que nós fazemos e conseguimos é para alavancar e sustentar a determinação de sempre trabalhar em prol de Primavera do Leste. Como nós dissemos na nossa última entrevista, tudo, absolutamente tudo que rege a sua vida passa pela política. Se você precisa de um bom médico, passa pela política. Se você precisa de uma boa escola, passa pela política. Se você precisa de um bom atendimento no posto de saúde, passa pela polícia. Pela política. Se você precisa de remédio na farmácia, passa pela política. Ora, nós divulgamos ações e trabalhos em todos esses setores. Mas nós vamos nos ater um pouco mais na raiz de todo esse problema, que é a política. Primavera é uma cidade de apenas 35 anos e com um crescimento extraordinário. Não é mesmo? Concorda? Isso graças à política que foi feita nessa cidade. Uma política prepositiva, prefeitos, vereadores que trabalharam e deram o melhor de si. Vamos conversar sobre isso? Mas vamos conversar sobre o futuro político da cidade. Porque crescemos. E quando cresce muito, às vezes você perde a mão do fermento do bolo. Nós estamos recebendo aqui o meu amigo particular, e por isso não vou nem nominá-lo, o cargo que ele ocupa, nem nada. É o meu amigo Luizinho Magalhães. Um abraço, Luizinho. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, essa figura que é uma das maiores lideranças políticas dessa cidade. Vamos conversar com ele. Uma oportunidade para celebrar negócios e ter acesso aos principais lançamentos e tecnologias aplicadas ao campo. Estamos falando das feiras agropecuárias e dias de campo, que ultrapassam as cercas das fazendas e centros de pesquisas e promovem desenvolvimento das regiões. Em 2021, o Toplan em Campo foi um dos primeiros eventos realizados adaptados à pandemia. E para 2022, estamos preparando algo muito melhor. Toplan em Campo 2022, de 13 a 14 de janeiro. Nascemos e crescemos com Primavera do Leste. Desde o começo, cuidar foi nosso principal valor. E assim, ajudamos Primavera a se tornar uma grande cidade para se viver. E nesse assunto, viver, somos especialistas. Quando eu era jovem, recém-formado, escolhi Mato Grosso para trabalhar. Primavera do Leste foi escolhida devido à proximidade que tem com o nosso estado, que era Goiás. Foi uma cidade que nos proporcionou de tudo que a gente precisaria. Qualidade de vida, povo acolhedor, foi impulsionado por essa sociedade e por nosso espírito empreendedor que estamos construindo essa estrutura que hoje já é significativa. Eu espero que nós podemos entregar cada vez mais uma obra gratificante para a nossa sociedade. Com dedicação e modernidade, nos tornamos referência, não apenas pela qualidade técnica, mas porque priorizamos cuidado humanizado. É gente cuidando de gente. Gratidão que sentimos por Primavera do Leste e por você, que há 36 anos confia a sua saúde aos nossos cuidados. Em nome de toda a equipe HCP, o nosso muito obrigado. Hospital das Clínicas Primavera. Há 36 anos, agradecer é o nosso maior presente. Luiz Carlos Magalhães Silva, ex-deputado estadual, ex-vereador, atual vereador, apresentador de televisão, profissional do rádio. Prazer enorme recebê-lo, Luizinho. Grande abraço. Prazer todo meu, Eli. Forte abraço a você, as pessoas que nos assistem, que nos acompanham.
sabendo que o seu trabalho é sempre valoroso para a nossa comunidade, principalmente aqueles que gostam de apreciar a política e entendem que a nossa comunicação faz parte do crescimento, do desenvolvimento do Mato Grosso e do nosso querido Brasil. É importante colocar, porque quando você trabalha com a política, você trabalha com uma série de forças e de diversos interesses. E você tem que separar o que é interesse de grupos, de pessoas, e o que é interesse da cidade. Quem faz política pensando em grupo e em pessoas, Luizinho é testemunha, eu vou perguntar para ele se é verdade. Faz política por muito pouco tempo, né, Luizinho? Infelizmente a estrada longa, né? Já dizia o milionário José Rico, né? A estrada longa da vida, né? Sim, sim. Aqueles que pensam coletivamente em todos os setores se dão muito melhor do que aqueles que pensam a curto prazo ou pensam em si, né? A política é uma doação, Eli. Quem entra para se doar na política tem que ter esse espaço, tem que ter esse desprendimento e essa vontade realmente de pensar no coletivo. O coletivo predomina em qualquer setor e na política muito mais. Quanto tempo está em Primavera do Leste? Como você chegou aqui? Você começou no rádio, na TV? Como é que foi o início? Não, eu cheguei em 95, a primeira vez que eu visitei a cidade de Primavera do Leste. 95 já vamos para aqui? 25 anos, né? 26 anos. 26 anos, né? Sim. Eu cheguei menino ainda, estava com muita força de vontade, eu não tinha um segundo grau. Eu fui para a escola pública, a escola João Ribeiro Vilela, para terminar o segundo grau, para estudar, para voltar. E aqui não tinha rádio na época, aí eu comecei trabalhando com carro de som. Aí eu gravava as propagandas de carro de som, dirigia, e assim eu comecei a minha atividade para me ajudar a terminar o segundo grau, né? Na oportunidade, a cidade mais próxima nossa no desenvolvimento da comunicação era a cidade de Rondonópolis. Aí eu acabei também recebendo um convite da 105. Para mim não ir todos os dias, eu ia nos finais de semana com um programa que nós criamos na época chamado Alô Primavera, que falava de Primavera do Leste. Então, nesse programa... Em Rondonópolis, falando para a Primavera. Falando para a Primavera, que né? Legal. Né? E o dono da rádio aceitou que esse era um desafio diferente, era uma cidade diferenciada, merecia a oportunidade de ter esse programa voltado para a gente falar das ações. E lá começamos a fazer um programa, de certa forma, regional. E essa visão regionalizada foi através desse programa de rádio chamado Alô Primavera. Luizinho tem 2 mandatos, terceiro mandato como vereador. Terceiro. Luizinho tem 2 mandatos como vereador. Ele foi em 2010, ele ficou... 2010, né? 2010. Ficou como primeiro suplente para deputado estadual e assumiu no primeiro dia de trabalho da Assembleia, porque um dos titulares foi para o governo do estado na época e o Luizinho assumiu. E por isso mesmo é importante ouvir do Luizinho aquilo que nós vamos enfrentar nas eleições do ano que vem. E provavelmente o Luizinho é um pré-candidato, tá? Já vamos deixar isso muito claro aqui. Provavelmente seja um pré-candidato. Certo. Mas eu não vou ouvir agora o pré-candidato. Eu quero ouvir a importância que tem um representante em Cuiabá, na Assembleia, para o desenvolvimento do município. Que você passasse a sua experiência enquanto deputado que você foi. Eu tive a oportunidade de assumir a Assembleia por 3 vezes, Sim. em curto espaço de tempo. Eu tenho que voltar a fita um pouquinho, quando eu disputei a eleição para vereador, em 2004, me elegi, fui o mais votado. Em 2006, disputei a minha primeira eleição de deputado estadual, fiquei de 4º suplente. No final do mandato de 2008, bem no finalzinho do mandato, eu disputei a reeleição de vereador, fui reeleito vereador. Só que eu renunciei faltando 90 dias para terminar aquele mandato de 2008 e assumi como deputado estadual, na vaga do ex-deputado Maxwell Leite. Sim. Foi a minha primeira participação como deputado estadual. Sim. Terminou o mandato dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro de 2009, reassumi o mandato de vereador novamente em Primavera do Leste. 2010 disputei a eleição, fiz 16.558 votos, fiquei na primeira suplência, assumi como deputado estadual e respondi... Eu me lembrei desse período porque ele foi mais longo, né? Você ficou quase um ano na... Eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. Como deputado estadual, fiquei 1 ano e meio. Certo. E a experiência que eu posso dizer para a Primavera do Leste, é que tudo que você
se programa, que você se organiza, que você planeja, as coisas têm um resultado importante. Eu vejo assim, uma Primavera do Leste, antes de nós sermos deputados, uma Primavera do Leste depois de nós demarcarmos o nosso território. As pessoas perguntam por que o norte do estado, por que outras cidades vão mais e outras vão menos. A resposta está na representatividade. Porque se você não vende a sua cidade, se você não demonstra que a sua cidade está apta para você poder buscar essa representatividade e ela ser fortalecida através das ações, nós não conseguimos um resultado que é importante. A Primavera já vem demarcando, de certa forma, né, o seu espaço. Eu acho que chegou o grande momento, as pessoas estão muito conscientes hoje de que nós precisamos, de fato e de direito, buscar essa cadeira definitiva e demarcar o território na instância estadual, na instância federal, até porque somos uma cidade polo, e essa cidade polo tem a corresponsabilidade desse desenvolvimento regional ser pilotado pela cidade de Primavera do Leste, que hoje é pilotada pelo nosso gestor municipal, o jovem prefeito do Mato Grosso, do Brasil, Leonardo Bortolin. Já falamos da nossa política municipal, mas eu gostaria de voltar um pouco nessa importância. E eu queria que você de casa, meu amigo, que você nos dá a oportunidade da sua audiência, que é um privilégio para nós, discutir o seguinte. Luizinho, quantos votos você teve em 2010 no município de Primavera do Leste? No município de Primavera, lembra? 9.822. 9.822 em 2010. Em 2018, que foi as últimas eleições municipais, aliás, estaduais, mas contando os votos municipais, nós tivemos 3 candidatos a deputado estadual por Primavera. O vereador Milei, o então deputado Zeca Viana e o vereador Luiz Costa. O mais votado dos 3, Luiz, teve 3.900 votos. O que aconteceu, e essa é a minha angústia, a minha busca, o que aconteceu entre 2010, que você teve mais de 9.000 votos na cidade, e 2018, 9 anos depois, uma pulverização de votos na cidade indescritível. Todo mundo destruiu todo mundo. Ninguém construiu um projeto político. Qual a sua visão disso? Por que isso aconteceu? Nós tivemos aqui, citar o caso do ex-deputado Zeca Viana, até quase 15.000 votos na cidade. E por que essa pulverização agora nas últimas eleições de 18, que é o meu medo que se repita em 2022. Por isso esse meu alerta. A política é construída com unidade, né? Nós não podemos, nós vivemos naquela época um grande mandato feito pelo ex-prefeito Getúlio Viana, né? Nós tivemos grandes prefeitos, como você bem disse, elogiando essa passagem. E eu considero até o último mandato do Érico uma primavera, e considero a vinda do Léo uma outra primavera, a primavera da transformação. Transformação de oportunidade. Primeiro que você tem que passar para as pessoas que é preciso a gente sonhar junto e realizar esse sonho junto. O Léo conseguiu fazer isso dentro do seu primeiro mandato, né? Num curto mandato, no espaço de tempo. Aquele menino jovem, aquele menino com 32 anos de idade, passando para a sociedade Primavera que era possível a gente construir uma das melhores cidades do Mato Grosso do Brasil. E nós conseguimos passar isso, traduzir isso do papel para a realidade, que era mostrar o que Primavera precisava acontecer, que eram os investimentos na cadeia industrial. Essa cadeia, ela ia dar um salto para o município de Primavera enorme. E aí entra a coparticipação do deputado estadual, que eu quero pegar um gancho aí. Imagine a força do Léo, essa vontade que o Léo tem, alinhado junto com ele nessa mesma linha de pensamento, pensando numa cidade progressista, uma cidade que daqui um pouquinho vamos bater já estamos batendo na casa dos 100.000 habitantes. Uma cidade cuja, nesse exato momento, nós temos 3.000 vagas em aberto para o mercado de trabalho, a mão de obra tendo que buscar fora, porque já estamos com falha nessa mão de obra. E aí você, alinhado com essa linha de pensamento de um gestor jovem, dedicado, alinhado com essa força que ele tem de vontade, com esse sonho de transformar, eu não vejo erro em a gente
sair no pleito eleitoral de 2022 fortalecido e a comunidade entendendo que nós temos que fazer o dever de casa. O dever de casa é realmente a gente unir aquilo que você falou. A desunião, eu poderia ter sido candidato em 2018. Eu optei por não sair candidato em 2018 para não haver divisão. E aí o prejuízo não é do Luizinho, não é do... Como aconteceu, de fato? É da cidade. A cidade foi prejudicada. A desunião traz um prejuízo enorme. Investidor não gosta de colocar uma cidade em guerra. Investidor gosta de olhar uma cidade... Tranquila. E é isso que eu não queria que acontecesse. E é um erro que nós não podemos cometer em 2022. Eu espero que todos... Eu tenho maturidade hoje suficiente de repassar isso, né, dentro do parlamento, onde eu atuo com 15, com mais 14 colegas, e a nossa sociedade, a sociedade civil organizada, né, os clubes de serviços, todas essas pessoas, elas sabem da importância do que é ter um deputado estadual no ano que vem, do que é ter essa força engrenada junto, para a gente conseguir um resultado importante. Mas o que é preciso para que em 2022 nós não tenhamos uma pulverização de votos como nós tivemos em 2018? Vaidade pessoal, Eli. Se quebrar a vaidade pessoal, porque nós estamos falando de projeto coletivo, né? Aquele que estiver dentro de uma condição melhor eleitoral. Primeiro que nós temos que fazer uma avaliação de teto eleitoral. Tem partidos, você tem que fazer uma conta, pegar a chapa. Como é que as pessoas fazem a conta? Você pega a chapa, por exemplo, do meu partido, do Progressista. Elegeu o deputado Paulo Araújo na última eleição com 11 mil votos. A última eleição que eu disputei para deputado em 2014, eu fiz 13.500 votos. As eleições que eu disputei, a minha média ficou em 13.500. Mas as eleições disputadas com dificuldade ali, com o recurso financeiro pouco, o pé no chão. Eu conheci bem. Né? Então, assim, eu acredito que se não tiver vaidade pessoal e a gente pensar num projeto da cidade, vai dar certo. Mas tem que pensar na cidade. Veja, você colocou uma conta que é muito importante que você de casa saiba disso. O quociente para se eleger um deputado estadual muda de partido para partido. Vou dar um exemplo, com todo respeito ao partido, eu não estou aqui denegrindo o partido. Nós estamos fazendo uma colocação, né? Conta. Mas se for um candidato do DEM, está lascado. Porque é 25 mil votos aí para ser eleito. Nessa faixa, não estou dizendo que é isso. Entendam, amigos do DEM, do Democratas, que agora é Aliança pelo Brasil e tal. Não estamos falando, não é questão. É o quociente que é alto. MDB, que é o partido do Léo. Acho que em Primavera só o Léo poderia concorrer mesmo pelo MDB. Porque o sarrafo é alto. Ele teria que fazer mais de 20 mil votos para ele brigar por uma vaga, né? Para poder brigar com uma vaga. E o partido Luizinho, assim como o PV também tem um índice baixo, o PROS, que está trabalhando lá com o nosso amigo Milei, tem um índice baixo. São pessoas. Agora, desses que têm um índice baixo, reúne-se para definir aquele que tem maior capilaridade eleitoral, chance de ser eleito e se unir em torno dele. Seria basicamente isso ou eu estou falando bobagem? Não, é isso mesmo. Você já falou aquilo que as pessoas de casa precisam ter esse entendimento, né? Quando a gente fala do quociente eleitoral, nós estamos falando, por exemplo, na casa de 65 mil votos, que qualquer partido precisa para eleger um deputado estadual em Mato Grosso. Nós estamos falando que qualquer partido, não importa. É verdade. Só que nesses partidos existem pessoas com um teto alto. O que é o teto alto? Elas passam de 25 mil votos, né? Vou chutar um exemplo. Você vai disputar uma eleição contra o deputado Nininho, que é uma pessoa que vai com 30 mil votos, contra o Max, que vai chegar a 40, 50 mil votos. Uma Janaína Riva, que não vai baixar de 50 mil votos, porque tem trabalho prestado. Alguém vai me perguntar, mas por que eu estou fazendo comparativos assim de pessoas que têm densidade eleitoral, porque tem trabalho prestado também. Claro, né? lógico. Mas a gente tem que ser feita essa conta, e essa conta tem que ser passada para o eleitor entender que é possível a gente, numa cidade que tem 50 mil votos, e com 15 mil votos, por exemplo, né, numa disputa eleitoral que a gente possa enfrentar, conseguir ser eleito. É muito importante que você saiba disso, meu amigo e minha amiga. Esse coeficiente, essa conta é muito importante você fazer. Não é contra partidos nem nada. Nós precisamos apenas estudar o que venha nos beneficiar. Hoje nós temos perto de 50 mil eleitores na cidade. Claro que não vai ter isso de voto. Claro que, né? Na última eleição aí de 2020,
né? Nós tivemos 32 mil pessoas, mas 32 mil votos faz 2 estadual em Primavera. Que nós chegamos a 40, um exemplo, né? Chegamos a 40, faz 2 estadual e ainda faz um federal. Sim. De quebra. Então, nós estamos com a bancada agora, ontem, hoje, nós estamos gravando hoje, é quinta-feira, final da tarde, nós temos alguns representantes do Legislativo e do Executivo em Brasília. Sim. E eles levaram um projeto da ZPE, que é importantíssimo para a cidade, o projeto da ZPE, e eles apresentaram lá no governo, e na hora de ir buscar o parlamento, e aí? Quem está lá? Aí tem que bater na porta de um deputado federal de outra cidade para que ele ajude lá a Primavera, se quiser ajudar também, que às vezes... Não é a base dele, Não né? é a base dele, não. Então é muito importante você saber da importância que nós temos de reservar para a Primavera do Leste. Nós temos que fazer, nas eleições de 2022, que se decidam, que os nossos líderes políticos, Luizinho é um deles, decidam mais para frente aí quem é que vai ser. Mas nós precisamos ter representatividade. Primavera, a população de Primavera do Leste não pode mais ficar à mercê de deputados beija-flor, que vêm aqui sugar o nosso melzinho e depois vai embora. Não que não tenham responsabilidade com a cidade, tem. São deputados que estão ajudando no que podem, claro. Mas eles não são daqui. Eles têm a base deles para se atender. Fica aí o alerta, Luizinho, que eu acho que é uma posição que a nossa população precisa entender, precisa se unir em torno de um nome daqui. 2 nomes da cidade, sabe? Um federal da cidade. Nós precisamos dessa representatividade. Você assumiu no início de 2021, desse ano, em janeiro, como vereador, claro, mas você assumiu uma função espinhosa. Dura, porque defender qualquer executivo, não é o prefeito Leão, qualquer executivo, vai falar lá com o chefe o líder do governo no estado, lá na Assembleia do Senhor, como a coisa é difícil. Você assumiu, como é que você hoje analisa a sua função de líder do governo na Câmara Municipal? Primeiro, um respeito aos meus colegas, que é uma parte que eu conduzo isso de uma forma já madura. Né? Respeito à oposição, respeito ao trabalho daquilo que eles colocam no contraponto. Né? Nós vivemos num parlamento com ideias diferentes, com formas diferentes de agir, com pessoas que atuam em todos os segmentos da sociedade, né? E eu entendo que eu tenho contribuído, de certa forma, muito com essa experiência que eu tive de 2 mandatos para trás e de ter sido deputado estadual, ajudar o Léo, a Câmara ajudar o Léo a conduzir uma cidade como a nossa. As pessoas talvez não saibam, mas Primavera do Leste, ela, nesse patamar que nós estamos, a união de forças no parlamento faz com que nós mostramos que a nossa cidade está no trilho. E está no trilho, porque, assim, é fácil você dizer, você é líder, você é amigo pessoal do prefeito Leonardo. Sim. Você é líder dele lá. O que eu quero saber, Luizinho, é o seguinte: a cidade está nos trilhos? A cidade está desenvolvendo? Tá. Independente da sua posição de líder, a tua visão como cidadão primaverense é essa? A cidade é uma das cidades que mais cresce a nível de Brasil, não é só a nível de Mato Grosso. Basta você olhar que um familiar seu visite Primavera, ele chega aqui e fica encantado com Primavera. Mas é por conta de quê? É por conta dessa força, é por conta de um sindicato rural, de uma associação comercial, é por conta de uma CDL, é por conta de uma maçonaria, é por conta das igrejas, é por conta de um líder como o Léo, que tem capacidade de ouvir. Ninguém reclama do Léo, que o Léo não tem capacidade de ouvir as pessoas, que ele senta, ele conversa. Quando nós temos divergência de algum projeto, que gostaria de trocar uma ideia, prefeito, eu estou com dúvida sobre isso. O senhor poderia explicar como é que isso funciona? Por favor, eu me coloco à disposição para explicar para vocês qual que é a minha ideia. Inclusive retirando projetos, que eu ouvi você fazendo isso, Luna. Você retira. Retiro. Tá com dúvida? Tá com dúvida? Vamos discutir. Vamos discutir. Retiro da pauta, peço a retirada de pauta, para discutir com meus colegas. Os vereadores têm voz e vez. Aquilo que eu falei, até a oposição, o nosso respeito ao trabalho da oposição, ele é muito claro. Eu deixo isso muito claro. Nós divergimos de ideias,
Nós não temos um campo de batalha sangrento para tentar matar um ou outro, não. Nós divergimos de ideias, de ponto de vista, em que todos nós que estamos sentados na cadeira ali só pensamos no bem. O prefeito que está sentado na cadeira só pensa no bem. Quem está em casa nos assistindo nesse exato momento, que talvez nem goste de política, ele só pensa no bem da cidade. Então, se a gente comunga todas essas forças para o bem, não tem o que dar errado. O prefeito, inclusive em entrevista ao EL News, no começo do mês, ele disse que vai fazer, ele não vai participar como competidor do processo eleitoral, concorrendo a algum cargo, mas ele vai participar e muito para fazer um deputado por Primavera do Leste. Qual a força que hoje tem o apoio de uma pessoa como o prefeito Léo? Primeiro que o Léo tem simpatia das pessoas, tem humildade, né, de ouvir aquilo que eu falei. Às vezes ouvir é melhor do que falar. Ele chega quando você quer, quem conhece o Léo, você quer tirar uma dúvida do Léo, quando ele não responde nada, que dizer que ele de repente ele não gostou naquele momento daquilo que você pontuou para ele, mas depois ele vai te ligar e vai falar assim, sabe aquele assunto que você me abordou? Eu estou te dando resposta disso. Quem conhece o Léo sabe muito bem. Confio plenamente, ele é o maior líder político. Ele é um líder em ascensão. O Mato Grosso está de olho no Léo. O Léo poderia ter sido agora, nesse momento, ser nosso deputado estadual, ser o nosso deputado federal, ser o nosso vice-governador, né? Ele estaria pronto, estaria na forma para chegar e entregar para o Mato Grosso. Está aqui uma cidade brilhante, tocada por um gestor moderno. Porque quem chega em Primavera vê uma cidade moderna, uma cidade organizada, com ruas, com avenidas, com planejamento, né, com a participação dos poderes unidos. Quem sai daqui sai encantado. Olha os investimentos, nós terminamos de ver um investimento de mais de 2 bilhões anunciados agora aqui. Quem que vai investir 2 bilhões no interior do estado de Mato Grosso? Vai investir porque acredita, porque aquilo que nós planejamos juntos. E a capacidade do Léo, não duvidem aqueles que de repente acham que o Léo não tem capacidade de eleger um deputado estadual. A força que o Léo tem é força moral, é força de crédito. Você já viu falar que crédito às vezes vale mais do que dinheiro? É essa força que eu estou falando. É esse crédito que eu estou falando que o Léo tem. O Léo tem crédito na população porque ele está lá na ponta, ele está lá na 3, ele está no Genuato, ele está no Tuiú, ele está no Guterres, ele está em todo lugar. Ele é um prefeito participativo. O Léo gosta de gente, gosta de pessoas. E isso faz o Léo ter essa força, ele faz ele ser diferenciado. Entendi. E é engraçado, nesse sábado agora eles vão entregar, eu vi uma divulgação da assessoria do prefeito, que eles vão entregar a ponte do Café. Do Rio Café. Do Rio Café. E já entregou uma outra ponte aqui também, próximo, até me esqueci o nome. Do Rio das Mortes. Do Rio das Mortes, de concreto. Sim. Né? E aí eu estava pensando cá comigo, que eu sou muito crítico, eu sempre penso do lado contrário que todo mundo pensa. E eu pensei cá comigo assim, é engraçado, nós tivemos prefeitos aí como o Darno Cerutti, o seu Marchetti, Érico Piana, Getúlio Viana, todos eles ligados ao agronegócio. Tinham uma parte dos negócios num outro segmento, mas todos eles ligados ao agronegócio. E foi o Léo, que não tem nenhuma ligação pessoal com o agronegócio, senão um apoiador, que foi lá e construiu o pão de concreto, tinha nos pão de madeira, interessante. A nossa capacidade é medida pela nossa força de vontade de poder tentar fazer. O que o Léo fez? Criou a PPP, a pública-privada. Trouxe um grande modelo que hoje serve para o Estado. Sabe como que o governador está fazendo com as outras cidades? O que ele fez aqui? O que o Léo falou assim, governador, vamos fazer aqui, eu coloco uma parte, o senhor coloca a outra parte e os agricultores colocam a outra parte. E vamos resolver o problema, vamos enfrentar. Vai custar 10 milhões. Tá bom, eu dou 3, o senhor dá 3 e eles dão 4. 2 mandatos, terceiro mandato de vereador, deputado por 1 ano e meio. Você está preparado para ser candidato e representar tudo isso em 2022, Luizinho? Preparadíssimo. Melhor momento da minha vida.
Pessoal, de profissional, espírito, de conhecimento. né? Conhecimento, de tudo, né? Eu acho que eu sinto muito orgulho quando eu falo do Léo, porque eu vi o Léo menino, né? Eu vi o Léo meu assessor, né? Eu lembro. Eu vi o Léo meu assessor. E o orgulho do professor é que quando ele vê o aluno indo bem, Fazendo sucesso? ele fala assim, que bom, né? Que bom, né? Passou aqui pelo banco da minha escola. Ensinei bem. Foi O caminho bom. foi bonito. Foi bom. Dei a minha contribuição. Me diga uma coisa, Luizinho. Vamos falar do que você trouxe para cá em 1 ano e meio que você ficou como deputado. Vamos lá? Polícia... Fala você, porque eu não lembro de cabeça. Desmembramento, nós tínhamos o Comando Regional da Polícia Militar em Rondonópolis. Nós convencemos o governador Silval Barbosa, eu fazia parte da base governista do governador. Sim. O governador, nós convencemos ele que era preciso criar mais comandos regionais, descentralizar, porque a nossa região dependia tudo de Rondonópolis. Então vou te contar aqui, o coronel morava onde? Rondonópolis. O delegado regional morava onde? Rondonópolis. Onde é que mora hoje? Tudo em Primavera. IML era da onde? Rondonópolis. O ML está onde? Pertinho ali da Cipri, Viatura por Corpo de Bombeiros. Aonde que tinha que vir? Da onde? de Rondonópolis. Da onde que nós temos hoje? Hoje temos aqui A nossa companhia. E Tá? quando tivermos que falar, falamos direto com Cuiabá, que é o comando geral mesmo. Nós tínhamos quantos policiais militares? 30, 35, 40. Saltamos aí para mais de 150 policiais, hoje o Comando Regional da cidade de Primavera. Eu falo assim, Eli, que é mirando nesse aspecto que essa força-tarefa foi montada. Isso é uma atividade. Isso foi você quem fez. Isso foi o deputado Luizinho Magalhães que fez. Luizinho Magalhães. Certo. Autoria nossa. Certo. Outra coisa, quem é que não lembra que os acidentes que aconteciam aqui, a gente precisava de UTI, a gente levava as pessoas para onde? Rondonópolis ou Cuiabá? Cuiabá, né? Os primeiros 10 leitos de UTI vieram aonde? Hospital das Clínicas. Qual governo? Silval Barbosa. Base de quem? Base do Luizinho Magalhães, governista. Os primeiros 10 leitos de UTI foram conquistas importantes. Outro projeto importantíssimo. O Luizinho, o Léo, nós terminamos de falar aqui, nós somos do Ágora, né? Não sei se você vai se lembrar que nós tínhamos um grande problema relacionado à parte da agricultura familiar. O deputado Sérgio Ricardo lançou aquele projeto de soltar peixe. Você lembra daquilo? Lembro, Espalhando peixes, né? De estrutura, né? Nós fomos coautor no projeto dele para liberar, pedir para que a SEMA, o governo do estado, liberasse para o produtor do Mato Grosso ser isento da taxa de cobrança da SEMA para até 5 hectares de lâmina d'água. Você sabia que hoje o produtor pode ter 5 hectares de lâmina d'água sem a cobrança? Sem cobrança. Nenhuma, nem um centavo. E isso, o que impactou na Copperfish? Onde que nós temos frigorífico? O que é a Copperfish? É a cooperativa de peixe, que é onde? Primavera do Leste. Você vê como que as coisas são ali? Isso é um trabalho que às vezes a população em geral não fica sabendo, e é por isso que é importante a gente falar deles aqui, Luizinho. Mas cite mais, por favor, porque eu quero perguntar depois se você está preparado hoje com novos projetos. Sim. Esses aqui foram muito importantes, tá no passado. Conquistamos. Passou, né? Você fez. Era minha obrigação fazer, né? Parabéns pelo que você fez, mas está no passado. Eu quero saber para frente, o que você está pensando? Mas continua esse relato que é importante as pessoas saberem o que foi feito. Eli, eu acho assim, eu considero esses três pilares importantes porque eu fiquei 1 ano e meio, então eu não consegui emplacar mais e dentro de uma condição, as pessoas que estão lá do outro lado, elas não entendem o que é você entrar de suplente de um titular. Mas eu me lembro, Luizinho, por exemplo, no caso e eu peguei muito no pé, que eu sou um jornalista muito nojento, muito chato. Faz seu papel, eu gosto do seu papel. Eu peguei muito no pé porque eles dividiram a civil, colocaram a regional aqui, né? E não tinha resma de sulfite, não tinha caneta para escrever. Você registrava os B.O. de cabeça, porque não tinha o que escrever. E eu pegava no pé disso. Não é só fazer a regional, tem que trazer. E cadê o governo do estado para vir dar sustentação? Essa da civil também é obra sua. Vem dentro daquele projeto. Quando criou o desmembramento de Rondonópolis, do Comando Regional, veio junto a Delegacia Regional e veio junto o IML, que faz parte do pacote de segurança pública
dentro do pacote de segurança pública, estavam incluídos esses 3 itens focados nesse projeto. Então, quando foi desmembrado, que viramos o 11º Comando Regional do Mato Grosso, nesse pacote já veio o desmembramento da Delegacia Regional. Agora, a questão da obra física, que é um outro papel. O deputado estadual, quando ele tem a emenda parlamentar, e você é da cidade, eu vou lá pegar R$1 milhão. Eu gostaria da construção do Comando Regional de Primavera do Leste. Está aqui o recurso destinado para a segurança pública. Está aqui destinado R$500 mil. Prefeito, nós passamos R$500 mil, o senhor passa mais R$500 mil e vamos construir a nossa delegacia regional, um presídio novo, uma delegacia nova, enfim, tudo aquilo que está focado na segurança pública você vai fazer. Agora, como você falou, os desafios são outros e é para frente que a gente olha. Essa primavera para frente, nós temos Casa Popular, que é um grande trabalho que nós precisamos focar ao lado do prefeito Léo. E que precisamos na cidade, hein? Precisamos. Hoje o meu foco seria, para ajudar o prefeito Léo como deputado estadual ou federal, qualquer uma das duas representatividades, Sim. Como federal o recurso é mais, né? Você está colado mais nas questões das emendas parlamentares, é mais, né? Então... Vamos levar ele para federal. Então, é mais recurso. E se é mais recurso, é mais representatividade. As pessoas assim falam, mas por que, Luizinho? Imagine se o Wellington não tivesse sonhado e outro, Blairo Maggi não tivesse sonhado e Gilberto Guelno não tivesse sonhado. Nós tivemos um momento da política do Mato Grosso, tivemos 3 senadores de Rondonópolis. Lembra disso? Lembro. 3 senadores da onde? De Rondonópolis. 3 da onde? De Rondonópolis. 3 senadores de Rondonópolis. Se você não acreditar e você não lutar, não vem de graça. É luta, é sol. Mas o povo de Rondonópolis vota em quem é de... Rondonópolis. E Primavera. Vou terminar, Luiz. Sim. E Primavera precisa aprender a votar em nós. Primavera. Não estou trazendo aqui, Luizinho, Não, para pedir não, voto para não. ele, não. Eu estou trazendo aqui porque ele é uma liderança que pode dizer da importância de nós votarmos em nós. Eu não sou candidato a nada, nunca fui, jamais você. Você sempre deixou isso claro, né? Nunca fui, deixo claro isso, nunca fui, jamais você. Mas, pessoas da nossa cidade, nós temos que valorizar. E as pessoas da nossa cidade, para que nós possamos valorizar, precisa fazer o que o Luizinho falou. Tirar o orgulho. Eu fui criticado na minha eleição de 2014, a última que eu disputei, porque eu falava para as pessoas, se você não votar em mim, você vota no Zeca. Mas você vota em Primavera, fazendo favor. Eu fui muito criticado, as pessoas acharam que eu tive um erro no marketing político em ter falado isso. Mas do fundo do meu coração, eu ainda confesso, mesmo tendo ficado fora 6 anos da vida pública e ter voltado agora, eu sempre pensei em Primavera. E aí está a demonstração, a gente voltando no passado, de que eu sou primaverense realmente de corpo, alma e coração. Gente, é isso que nós precisamos. Todo esse trabalho, você assistindo até agora, esse tempo todo dessa entrevista, depois vai ter os cortes, não vamos tirar os pedacinhos, mas isso é para que você entenda da necessidade que nós temos de valorizar o que é nosso, o nosso prefeito, valorizar nossos vereadores. Tem erro, a gente vai lá e desce o cacete, tem logo que precisar também. Também não se importamos, não. Mas vamos valorizar o que nós temos. É igual você casar com uma mulher feia. Se todo mundo acha sua mulher feia, só você não pode achar. Porque senão, que diabo você fez, né? Sim. Então você tem que valorizar a sua mulher. Então é igualzinho a nós aqui. Nós temos que valorizar nossos políticos, nós temos que valorizar. Sejam eles, brigamos entre nós, mas sejam eles quem for, vamos valorizar a nossa política. Luizinho, para concluir esse nosso bate-papo, o que você espera para 2022, eleições de 2022? O que você espera? Nós falamos o que pode acontecer, o que deve acontecer. Agora eu quero ouvir de você o que eu quero para a eleição de 2022. Bom, primeiro que eu acredito na nossa união, primeiro passo de tudo, eu acredito, deixar isso claro aqui, liderado pelo prefeito Léo, pelo vice Ademir, pelo sindicato rural, pelas forças que regem, né, a nossa política classista, que tem pessoas que participam da política, não são filiadas a nenhum partido, mas defendem a política classista. O sindicato rural é um grande exemplo disso, as associações são um grande exemplo disso, que eles não são filiados a nenhum partido e acabam defendendo aquilo que é de interesse da cidade de Primavera do Leste. Gostaria muito que o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, as forças políticas entendessem o papel que a Câmara Municipal tem, importante demais, acredito na unidade.
que nós vamos ter. Talvez nós tenhamos um candidato de situação, um candidato de oposição, que é natural, que eu vejo isso dentro do campo muito natural, é perfeito. Ninguém vai gostar 100% do Luizinho, ou 100% do Eli, ou 100% do Léo, ou 100%, seja do gestor que tiver. Nem de Jesus Cristo. Nem de Jesus Cristo, as pessoas crucificaram ele, que é a pessoa que mais fez por todos nós aqui, e devemos, até hoje, fica se perguntando por que fizeram isso com ele, né? A vida, né? A vida. Devemos a vida a ele. Então eu acredito muito nisso. Foi um ano, assim, ele de muita dificuldade. Eu passei pelo Covid, fiquei 6 dias no UTI, né, com 85% do meu pulmão comprometido, né? Faltou muito pouco para mim ir realmente para o entubamento, mas eu sempre tive muita fé e agradeço demais as pessoas. Peço perdão pelas minhas falhas. Se eu tivesse que voltar a fita atrás em alguma coisa, era desculpas se alguém algum dia ficou magoado, até por coisas que eu não fiz. Que me desculpem, mas eu acredito muito nessa primavera e nós estamos preparadíssimos para ajudar o município a buscar o lugar que ele merece de destaque. Ao lado do executivo, ao lado dos meus colegas vereadores. Isso é uma construção. Talvez, não estou dizendo que o candidato tem que ser eu, né? O pré-candidato tem que ser eu. Até porque existem bons nomes do nosso grupo inteiro. Mas acredito na nossa unidade, acredito muito que nós teremos um candidato de situação e um candidato de oposição. E um nome federal e, de repente, busque o consenso dos dois lados, né? Gostaria que esse pensamento fosse mantido, assim como eu estou pensando no bem, que os outros colegas também pensassem nesse bem. Esse espaço aqui, meus amigos, não é para puxar o saco de ninguém. Semana que vem nós vamos entrevistar aqui o Adriano, o inspetor Adriano, vereador Adriano, também pretenso, aí postulante a concorrer. Vamos entrevistá-lo aqui também. Esse espaço é democrático, é plural. Luizinho não me dá R$1 por ter vindo aqui gravar e falar o que pensa. Não pediu em nenhum momento que eu dissesse A, B, perguntasse A ou B. Aqui é na lata, na verdade. Eu não tenho roteiro. O Luizinho está segurando um papelzinho aqui, é porque é uma colinha que nós demos só do L News para ele, tá? Tá aí, ó, do L News. Só isso. Ele não tem nenhum compromisso de falar bem de mim, Aqui nós perguntamos na lata. Conversa de gente de bem, porém, conversa sincera e objetiva. Portanto, o que eu vou falar aqui não tem nada de combinado, nem de puxando o saco de ninguém. Eu confio no preparo desse homem aqui para nos representar. Não sei se ele vai ser, não sei se ele vai ser, para que ele vai ser. Pela experiência de vida, eu estou em Primavera há 16 anos, eu confio nesse cabo aqui, para ele nos representar. Tomara que seja. Obrigado, Alice. Se for, melhor para mim. Mas eu confio nele. Tchau, pica-pau.